Villani é uma família lombarda da província de Milão, da comune de Milão. O sobrenome Villani tem raízes profundas na toponímia e na vida social da Idade Média na Itália. Deriva do latim medieval villanus, que significa morador da vila, ou seja, alguém que vivia no campo, geralmente ligado à agricultura ou à vida rural. O termo foi carregado de conotações sociais, oposto ao urbano castellano ou castelano, e mais tarde relacionado a uma condição social menos privilegiada. A forma plural villani, terminada em i, era uma convenção medieval italiana para indicar uma família inteira, agrupando descendentes de um ancestral sob o mesmo sobrenome. Alguns ramos dos Villani, como Villani Novati e Villani Crivelli, são mencionados em registros de nobiltà milanese posteriores, como conti ou marchesi, ainda que isso remonte ao período renascentista ou pós-medieval. Na Lombardia do século XII, as cidades começavam a se erguer como repúblicas livres, desafiando o domínio dos imperadores germânicos. Foi nesse cenário turbulento que viveu Martin Villani, o homem que daria origem a um sobrenome que atravessa gerações. Martin nasceu por volta de 1120 em uma vila agrícola ao sul de Milão. Era um tempo de relativa paz, mas sob a constante tensão entre os habitantes locais e as tropas imperiais do Sacro Império Romano Germânico, que insistiam em manter o controle político e econômico sobre as ricas cidades do norte da Itália. Desde cedo, Martin se destacou como líder comunitário, era respeitado por sua habilidade como negociante de grãos e vinhos. Sabia ler contratos e falava com igual facilidade com camponeses e comerciantes urbanos. Aos 30 anos, tornou-se responsável por organizar caravanas que levavam suprimentos até a cidade de Milão, que vivia em rápida expansão. Mas seu nome viria a ganhar destaque em um dos momentos mais tensos da história medieval italiana. Em 1158, o imperador Frederico I Barbosa invadiu a Lombardia com suas tropas, decidido a reafirmar a autoridade imperial sobre Milão, Piacenza, Como e outras cidades rebeldes. A cidade de Milão resistiu, mas foi derrotada e obrigada a aceitar um novo governo sob supervisão germânica. Na prática, isso significava impostos pesadíssimos, humilhação pública e controle sobre os mercados e as propriedades. Martin, que até então levava uma vida discreta, não conseguiu mais assistir calado à submissão de sua cidade, quando um grupo de soldados imperiais confiscou os grãos estocados por camponeses da sua região, alegando ser tributo ao império. Martin reuniu vizinhos e aliados e iniciou um boicote clandestino. Começaram a esconder mantimentos, abrir rotas alternativas por trilhas rurais e negociar diretamente com famílias milanesas ligadas à resistência comunal. Foi nesse contexto que Martin conheceu Otto della Torre, um jovem advogado e ativista das comunas que buscava organizar uma frente civil. Juntos ajudaram a fundar uma cédula da chamada Lega Lombarda, uma aliança entre cidades do norte da Itália que não aceitavam mais o domínio germânico. Martin não era soldado, mas sabia como organizar homens, como alimentar tropas e esconder recursos estratégicos. Tornou-se uma peça fundamental na retaguarda da resistência. Em 1162, Milão foi sitiada e destruída por ordem de Barbarossa. Muitos homens da região de Martin foram mortos ou feitos prisioneiros. Seu próprio filho mais velho, Giacomo, foi levado como refém. Mas Martin não recuou.
transferiu sua base de apoio para Lodi e mais tarde para Crema, onde os sobreviventes da resistência se reorganizaram. 4 anos depois, em 1167, veio a vingança. A Liga Lombarda, da qual Martim era agora um dos principais articuladores logísticos, formou um exército unificado com soldados e milicianos de diversas cidades italianas. Foi ela que enfrentou as tropas imperiais na famosa Batalha de Legnano, em 1176, um evento celebrado até hoje como símbolo da autonomia das cidades italianas. Os lombardos venceram e Frederico foi obrigado a negociar a paz. Martim, por gratidão e respeito, passou a ser chamado de Martim dei Villani. Martim, aquele da vila, o do povo. Seus filhos e netos herdaram o nome com orgulho. O que antes era um apelido se tornou um sobrenome. Os Villani passaram a ser conhecidos como uma família de fiéis defensores da autonomia milanesa, homens de palavra, trabalho e coragem. Esse é o vídeo da família Villani, pesquisa encomendada por Matheus Perlin.